Boa noite, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Assaltantes amarram explosivos em gerente de banco e fazem família refém em Codó. Vice-prefeito e secretário de Educação de Carolina são denunciados por homicídio praticado contra menino de 8 anos, que morreu em acidente com caminhonete que fazia transporte escolar de forma irregular. Eleições 2020, a abstenção atinge maiores índices dos últimos anos. E ainda, mulheres vítimas de violência doméstica já podem contar com o auxílio do aluguel Maria da Penha. O Jornal da Difusora já está no ar. Olha, a polícia já prendeu suspeitos de participação na tentativa de roubo a uma agência bancária no município de Codó. O gerente do banco e a família dele foram feitos como reféns e ameaçados com o uso de explosivos. Dentro da agência bancária estava o gerente, que passou por mais de 7 horas com explosivos amarrados ao corpo. A ação começou na madrugada, quando criminosos invadiram a casa do gerente, levaram familiares dele e instalaram o artefato. Para ele, deixaram também um comando. Ele deveria ir até a agência, retirar dinheiro do cofre e entregar a quantia a integrantes da organização criminosa. A esposa, a filha e a secretária dele foram levadas por um grupo para a zona rural do município de Codó e liberadas horas depois. A família foi liberada, mesmo eles não tendo conseguido o dinheiro, né? E o artefato explosivo que estava na cintura do gerente, nós encaminhamos uma equipe especializada aqui do Grupo de Resposta Tática da Polícia Civil, que chegando lá viu se tratar do explosivo nitropenta. Só que ele não estava em condições de ser detonado. Faltavam alguns pequenos objetos para que ele fosse detonável. Era, na verdade, ali mais para coagir o gerente a entregar os valores. A polícia segue investigando o caso e já fez prisões de suspeitos. 3 suspeitos já foram capturados pela Polícia Militar. Eles são naturais de São Paulo, a princípio, vieram de lá. E os outros membros do bando, eles empreenderam fuga na direção de Caxias, foram alcançados pela polícia na BR e abandonaram 2 veículos e adentraram o matagal. Nesse momento, policiais civis, militares e o Centro Tático Aéreo estão em busca de capturar os demais. Exatamente sobre isso que a gente continua falando. Em Caxias, a polícia continua a operação para encontrar os demais suspeitos pela tentativa de assalto a esse banco lá no município de Codó. Os policiais militares realizaram um cerco na BR-316 e em estradas vicinais na zona rural de Caxias. Homens do Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural, COSAR, fizeram uma varredura na área. 3 suspeitos foram presos no povoado 17. 2 integrantes do grupo fugiram de carro pela BR-316 em direção a Caxias, a 90 quilômetros de distância. Nós estamos no povoado Altos, zona rural de Caxias, à margem da BR-316. Ali atrás a gente vê o veículo branco que foi abandonado pelos bandidos. Eles deixaram o carro aqui e fugiram pelo matagal. Roupas e outras coisas foram encontradas no carro e passaram por perícia. O trabalho realizado pela equipe de peritos da cidade de Timon é para localizar impressões digitais e vestígios que ajudem na identificação dos envolvidos. O gerente do banco, a esposa e outras vítimas foram liberados sem ferimentos. As buscas pelos suspeitos continuaram ao longo da tarde. O helicóptero do Comando Tático Aéreo foi chamado para dar suporte à operação. O comandante do 2º Batalhão da PM participou da operação em Caxias. O trabalho contou também com reforço policial de Timon, Codó, Coroatá e Bacabal. Uma operação da Polícia Militar foi desencadeada de imediato, coordenada pelo comandante da área do CPI-4, Coronel Jurandir, que de imediato acionou toda a sua área, Coroatá, Codó, Caxias e Timon, que hoje nós temos guarnições, 2 guarnições de Timon, guarnições de Codó, de Coroatá e todo o aparato aqui, todo o efetivo da cidade de Caxias empreendido nessa operação. Agora vamos à Imperatriz. Por lá, a polícia está investigando a morte de um homem atingido por 2 tiros. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a identificar os suspeitos. Era pouco depois das 8 horas da manhã, quando moradores da rua São Bernardo ouviram os disparos de arma de fogo.
Os tiros foram efetuados contra Francisco de Souza Carvalho, de 58 anos. Ele era o dono deste carro e fazia a mudança de um morador do bairro Bom Sucesso para o bairro Ouro Verde, onde o crime aconteceu. De acordo com uma testemunha, Francisco tinha acabado de chegar ao endereço onde veio fazer a entrega da mudança. Quando foi atingido pelos primeiros tiros, ele ainda estava dentro do carro. Ao sair, o suspeito atirou novamente. O autor dos disparos estava na garupa de uma moto. A única testemunha do crime estava na calçada para ajudar a levar os móveis para dentro da casa. Ele veio daqui e foi fazer a volta lá em cima. Aí ele veio de lá para cá. Aí vinha 2 caras numa moto. Aí, quando ele estacionou bem aqui, que foi descendo do carro, deram 2 tiros nele aqui do lado de cá. A polícia militar foi acionada e fez o levantamento das primeiras informações. Uma na região da barriga, que foi tecnicamente de raspão, né? Ela entrou e logo saiu, mais superficial, e uma segunda na região do ombro esquerdo, que ficou alojado. Então a gente acredita, né, que esse projétil deve ter perfurado alguma região vital e a vítima veio a óbito no local. Segundo familiares da vítima, em novembro de 2019, Francisco de Souza Carvalho foi atingido por 6 tiros em uma tentativa de homicídio. As informações sobre a suposta motivação do crime foram repassadas à polícia. Hora do convite a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a deixar o seu comentário e interagir com a gente. Um rápido intervalo, daqui a pouco você vai ver que a abstenção nas eleições deste ano foi uma das maiores. Até já! Estamos de volta e o assunto agora é eleições 2020. Olha, esse ano chamou a atenção mais uma vez a quantidade de eleitores que deixaram de ir às urnas. Várias cidades maranhenses registraram números altos de abstenção no último domingo. A abstenção nas eleições de 2020 foi maior do que no pleito anterior, em 2016. No Maranhão, a abstenção chegou a 18,60%. Há 4 anos, este índice foi menor, que 16%. Para este advogado eleitoral, vários motivos levaram ao aumento do número de eleitores faltosos. Há descrença por parte de uma grande parcela de eleitores na política, a não habilidade no manuseio das novas tecnologias, como com o e-título, por exemplo, e a própria pandemia provocada pelo novo coronavírus. Toda eleição existe um número natural de abstenção. Isso é uma coisa que vai existir e sempre existiu nas eleições. Isso aí varia de município para município, a depender dos eleitores que votam fora, os eleitores que moram fora daquela cidade. Essa eleição teve um agravante, que foi a pandemia do coronavírus. Então já era esperado que muita gente não fosse votar por conta disso. A abstenção aqui no estado do Maranhão foi considerada razoavelmente elevada. Só para se ter uma ideia, nos 3 principais colégios eleitorais aqui do Maranhão, a abstenção variou de 16% até quase 21%. Em Caxias, a abstenção foi de 16,47%. Mais de 16 mil pessoas deixaram de votar. Na segunda maior cidade, Imperatriz, este índice foi de 18,62%. E na capital, São Luís, mais de 146 mil pessoas não votaram, o que representa quase 21% de abstenção. O advogado eleitoral destaca que não é favorável ao processo democrático a taxa alta de pessoas que deixam de escolher um candidato para governar uma cidade nos próximos 4 anos, período do mandato. Quando a gente tem um alto número de abstenção, como por exemplo ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, onde mais de 50% dos eleitores não foram votar, isso daí a gente acaba que deixa a democracia mais fragilizada, porque você permite algum tipo de discussão e até a falta de legitimidade dos governantes, principalmente se for muito apertado o resultado. Você vai ver agora que moradores do residencial Cidade Verde, em Passo do Lumiar, aqui na região metropolitana de São Luís, estão reclamando da qualidade do serviço do transporte público que atende a região. A demora é só um dos problemas. Todo dia é assim. Gildane se arruma e sai para o trabalho, que fica na Coama. Ela mora no bairro Cidade Verde, em Passo do Lumiar. Para chegar, ela caminha até o ponto de ônibus, o que não seria nenhum problema se não precisasse andar cerca de 2 quilômetros para isso. Refizemos o percurso de carro, aceleramos a imagem. A pé, Gildane leva de 20 a 30 minutos para pegar o coletivo e chegar ao trabalho mais de 2 horas depois. A gente passa mais de 1 hora e meia na parada esperando esse ônibus, dependendo
dependendo, a gente depende desse ônibus para Coama. Eu mesmo dependo de segunda a sábado para ir para lá. Tinha um Novo Horizonte Coama, eles tiraram do bairro, agora eu tenho que vir para o ponto final e descer arriscando minha vida todos os dias. São 3 linhas semiurbanas e uma expresso metropolitana que atendem aos 2 conjuntos residenciais, com cerca de 2.000 pessoas, de acordo com os moradores. Eles contam que quem precisa sair com idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, o sacrifício é maior. Tem pessoas cadeirantes, tem crianças especiais, tem bastante idoso, né? Então nós dependemos dos ônibus. De acordo com os moradores, essa demora dos ônibus ficou bem maior com o início da pandemia. E aí, em relação à Covid-19, que vem as outras denúncias também. Eles contam que os ônibus não são higienizados e que os motoristas quase sempre estão sem máscaras ou usando do jeito errado. A gente tentou ouvir a fiscal da empresa, que presta o serviço, a Transprêmio. Ela não tem autorização para falar. Os moradores vão se ajudando. Gildene sempre chega primeiro e vai avisando aos outros sobre o horário de saída dos ônibus, para ninguém se atrasar e ter que esperar mais 1 hora. Eles querem uma solução. Eles vivem mudando de horário e aí eles tiraram mais ônibus, não tem ônibus, a gente fica dependendo desses ônibus. Muitas das vezes eu mais algumas colegas, a gente acaba pegando o Uber e rachando no meio, porque não tem ônibus e a gente fica porque todo mundo depende desse ônibus. Em nota, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos informou que está apurando a situação junto às empresas e que vai adotar as providências cabíveis. Você acompanha agora o nosso Giro de Notícias. Uma cobra jiboia de 2 metros foi encontrada na manhã de hoje na praia de São Marcos, próximo ao mar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate do animal. A cobra será avaliada por veterinários e em seguida devolvida à natureza. O Ministério Público do Maranhão denunciou o vice-prefeito de Carolina, Fábio Marinho da Silva, e o secretário de Educação do município, José Elzio de Oliveira da Silva, por crime de homicídio praticado contra o menino Lorival Pereira da Silva Filho, de 8 anos, ocorrido em 22 de maio de 2018. O caso teve grande repercussão no estado. Lorival morreu em um acidente em uma caminhonete pau de arara de transporte escolar contratada pela Prefeitura de Carolina, que conduzia a vítima e outras crianças na zona rural do município. De acordo com as investigações, o veículo estava em situação irregular. O vice-presidente Hamilton Mourão suspendeu a viagem que faria hoje ao Maranhão para cumprir agenda até amanhã. Segundo a assessoria da vice-presidência, Mourão apresentou problemas ortopédicos no joelho direito e está em acompanhamento médico e realizando atividades de fisioterapia. No Maranhão estavam previstas reunião com representantes da Associação Comercial em São Luís e visita ao Centro de Lançamento de Alcântara. Agora o intervalo e daqui a pouco você vai ver que mulheres vítimas de violência doméstica já podem contar com o auxílio do aluguel Maria da Penha. Até já. Estamos de volta e os últimos casos de incêndios registrados em apartamentos aqui em São Luís chamaram a atenção para a necessidade de medidas de prevenção. O Corpo de Bombeiros alerta, por exemplo, para a importância da manutenção correta. Os 2 últimos incêndios aconteceram no espaço de 4 dias. Este foi no 14º andar de um condomínio na Ponta da Areia, no dia 10 de novembro. Já o do dia 14 aconteceu no Angelim. As causas desses 2 incêndios ainda estão sendo investigadas. Já realizou, né, a perícia, tanto na Ponta da Areia quanto no apartamento do Angelim. O laudo sairá dentro de 30 dias. De agosto até agora foram registrados 4 incêndios em São Luís, todos em apartamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motivo de tanta ocorrência está relacionado ao descuido com equipamentos eletrônicos, mas também à mudança de tempo. E se onde há fumaça há fogo,
Onde tem incêndio, tem trabalho do Corpo de Bombeiros. Cada vez que este alarme é acionado, começa uma ação no comando. As roupas são especiais para garantir a segurança desses profissionais. Normalmente, eles se equipam ainda na viatura. Em pouco tempo, a equipe está pronta para o atendimento. Agora, até que o socorro chegue, os moradores precisam cumprir o passo a passo da segurança, que pode ser decisivo para salvar vidas. Deve seguir rigorosamente esse plano de emergência, que consiste em desligar, né, quem tiver mais para desligar toda a energia, né, do condomínio, né, não se deve utilizar, em hipótese alguma, o elevador. Logo em seguida, as pessoas deverão se dirigir para o ponto de encontro. A manutenção predial é importante para a segurança dos condomínios. Equipamentos ligados por muito tempo na tomada, chuveiros elétricos ligados por muito tempo sem a utilização, panelas ligadas ao forno sem a utilização. Em casos de viagem, o morador ele deverá estar desligando a chave geral do gás e de energia da unidade para, em um caso de oscilação, não ter algum tipo de problema. E também o mais importante, que eu sempre recomendo para todos os nossos clientes, os moradores eles deverão estar participando do treinamento de brigada que acontece no condomínio. E mulheres vítimas de violência doméstica aqui no estado já podem contar com o auxílio do Aluguel Maria da Penha. O programa funciona como mais uma medida de proteção e distanciamento do agressor. O programa Aluguel Maria da Penha foi regulamentado e garante à mulher vítima de violência doméstica mais esse importante direito, que permaneça em ambiente seguro e afastada do agressor. Ela precisa estar com a medida protetiva de urgência em vigor, ela precisa não ter familiares residindo aqui na cidade. Lembrando que esse programa é para todo o estado do Maranhão, então na cidade em que ela está solicitando esse benefício, ela não pode ter pais, avós, filhos e netos maiores de 18 anos e com residência na cidade. Desde janeiro de 2020, mais de 50 feminicídios já foram registrados no Maranhão. Quando a mulher vítima de violência doméstica e familiar e correndo risco de morte denuncia o crime na Delegacia Especial da Mulher, uma das alternativas é que ela venha para o alojamento de passagem, que funciona na Casa da Mulher Brasileira. Aqui ela recebe toda a assistência necessária e pode ficar por até 48 horas ou até que a medida protetiva de urgência seja efetivada. O dormitório conta com camas e até berços, caso seja necessário dar abrigo também aos filhos das vítimas. Daqui do alojamento de passagem, a partir do acompanhamento da medida protetiva de urgência, ela é encaminhada para outros serviços, outros abrigos institucionais. Através do programa será possível conceder até 400 aluguéis por mês para mulheres em situação de vulnerabilidade, tanto na capital como no interior do estado. Essa lei abrange todo o estado do Maranhão e toda mulher com medida protetiva de urgência em situação de violência doméstica familiar pode fazer essa solicitação atendendo aos pré-requisitos. Serão destinados até 400 aluguéis por mês, né, e essa realização e organização é feita pela Secretaria de Estado da Mulher. Muito bem, é isso. As reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da Praça Claudinete Galvão da Silva, no bairro da Coab. Vai ser entregue hoje pela Prefeitura de São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.